Bom dia, eu sou William Freitas e hoje te deixo com uma frase dita por São Carlos Borromeu. Os grandes erros quase sempre começam em pequenas permissões. Livro de Esdras, capítulo 9, apresenta um momento de profunda tristeza espiritual. Após reconstrução, organização e avanço, surge um problema interno. Isso revela algo importante. Nem toda ameaça vem de fora. Algumas começam dentro. No versículo 1, líderes se aproximam de Esdras e informam que o povo, incluindo sacerdotes e levitas, havia se misturado com práticas das nações ao redor. Aqui encontramos contaminação espiritual. O problema não era apenas convivência, era assimilação de valores errados. No mesmo versículo, o texto afirma que não haviam se separado das abominações daqueles povos. Aqui vemos perda de discernimento. Quando princípios começam a ser relativizados, o afastamento acontece gradualmente. No versículo 2, vemos que até líderes participaram disso. Aqui encontramos algo importante. Posição não impede erro. Todos precisam vigiar. Ao ouvir isso, a reação de Esdras é forte. No versículo 3, ele rasga as vestes, arranca cabelos e barba e se assenta atônito. Aqui vemos sensibilidade espiritual. Hoje, muitas vezes, as pessoas se acostumam com aquilo que deveria gerar preocupação. Mas Esdras entende a gravidade. No versículo 4, os que tremiam diante das palavras de Deus se ajuntam a ele. Aqui encontramos um ponto essencial. Ainda existiam pessoas sensíveis à verdade. No versículo 5, Esdras se ajoelha diante de Deus. E então começa uma oração profunda. No versículo 6, ele declara: "Estou confuso e envergonhado." Aqui vemos humildade. Mesmo não sendo o responsável direto, ele reconhece a condição coletiva do povo. No versículo 7, ele admite que os pecados acumulados haviam levado o povo ao exílio. Aqui encontramos consciência histórica. Os erros não eram novos, e ainda assim estavam sendo repetidos. No versículo 8, ele reconhece que Deus havia dado uma oportunidade de recomeço. Aqui vemos graça. Mesmo após o juízo, Deus abriu uma porta. Mas agora, no versículo 10, surge a pergunta: que diremos depois disto? Aqui encontramos peso espiritual. Como desprezar novamente aquilo que Deus restaurou? No versículo 11, Esdras relembra os mandamentos. Aqui vemos retorno à palavra. É ela que revela o desvio. No versículo 13, ele reconhece que Deus havia castigado menos do que os pecados mereciam. Aqui encontramos honestidade, responsabilidade. No versículo 14, ele pergunta: tornaríamos a violar os teus mandamentos? Aqui está o centro da mensagem. O maior perigo não é cair, é normalizar a queda. O capítulo termina com Esdras reconhecendo a justiça de Deus no versículo 15. Aqui vemos reverência, reconhecimento da santidade divina. Livro de Esdras, capítulo 9, nos ensina que pequenas concessões espirituais podem gerar grandes consequências. Este capítulo fala profundamente sobre responsabilidade espiritual, fala sobre vigilância, fala sobre saúde interior ao manter sensibilidade à verdade, fala sobre honestidade ao reconhecer desvios, fala sobre livre-arbítrio ao decidir se afastar do erro. Fala sobre resistir à contaminação espiritual. Fala sobre interpretar a correção como misericórdia. E fala sobre Deus acima de tudo, pois somente Ele pode restaurar um coração verdadeiramente arrependido. Aqui está a verdade central. Deus continua santo, mas cabe ao homem vigiar seus caminhos. A história deste capítulo nos ensina algo essencial. O afastamento de Deus quase nunca acontece de uma vez. Ele começa em pequenas permissões. Livro de Esdras, capítulo 9, nos deixa verdades firmes. Pequenos desvios geram grandes consequências. Sensibilidade espiritual evita contaminação. Arrependimento abre caminho para a restauração e o futuro é moldado por quem decide vigiar continuamente. Senhor, nesta manhã, eu me coloco diante de Ti reconhecendo que muitas vezes permitimos pequenas coisas que nos afastam de Ti. Obrigado, porque o Senhor nos alerta antes que o desvio aumente. Fortalece minha fé para que eu permaneça vigilante. Dá-me responsabilidade espiritual para proteger minha caminhada contigo. Cuida da minha saúde interior para que meu coração permaneça sensível. Livra-me das tentações de normalizar o erro. Dá-me honestidade para reconhecer rapidamente meus desvios.
Ensina-me a interpretar tua correção como cuidado. Guia meu livre-arbítrio para que eu escolha permanecer firme. Que eu coloque Deus acima de tudo, acima das influências, acima das concessões, acima das desculpas, acima das tentações. Senhor, ajuda-me a viver uma vida de vigilância espiritual. Que eu não permita que pequenos desvios me afastem da tua presença. Amém. Se você gostou, deixe um joinha. Comente e compartilhe. Obrigado, tenha um abençoado dia.